É isso aí, galera. Segue tudo normal em São Paulo. Vitória do Palmeiras, vitória consistente, né? O Verdão venceu por 2-0. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas do jogo rapidinho. 18 chutes no gol, a contra 4 do Ituano, 4 chutes no alvo contra 2 do Ituano, uma conversão de 50% aí do Palmeiras, né? Um gol do Flaco Lopes e um gol do Rony, 51% de posse de bola, cara. Palmeiras consistente como sempre, né? Muita gente pode até não valorizar essa vitória contra o Ituano, mas é o Ituano, tá, gente? É time de segunda divisão, time difícil. A gente vê aí quando esses times sobem para a primeira divisão, arranca muitos pontos de times que estão brigando ali até para ser campeão, né? Então não pode desmerecer essa vitória, não. De todo jeito é uma vitória grande do Verdão. Vamos ver lá o que a mídia tem a falar, né? Recupera com vitória da perda do título da Supercopa no último domingo. É isso, importante. O Rony tinha acabado de entrar, fez um lance também, uma bola passou raspando a trave, mas vamos à casa do Palmeiras, que não é o Allianz Parque, nesta noite é a Arena Barueri, com aquele problema do gramado sintético. Pode ser durante um tempo ainda. Vamos lá com o Vinícius Nicoletti, um palco ao qual o torcedor palmeirense está acostumado e saiu com a vitória 2-0 para cima do Ituano. Demorou um pouco para encher o estádio aí, né, Vinícius? Boa noite. Fala, Edu, boa noite pra você, boa noite Zupac, fã de esportes. O torcedor tá acostumado, o Palmeiras fez 3 jogos ano passado aqui na Arena Barueri, contra Santos, Atlético Paranaense e Internacional, perdeu pro Santos, 2 vitórias contra Atlético Paranaense e Internacional. Tá acostumado, mas não está muito agradando o meu torcedor, pelo menos nos números. Pouco mais de 8 mil torcedores aqui na Arena Barueri. A média de público no Allianz Parque é de 37 mil pessoas, no mínimo 30 mil ali, com certeza, em jogos no Allianz Parque. E também é um prejuízo na renda, né? Porque a média no Allianz Parque, entre 2 milhões, 2 milhões e meio, aqui pouco mais de 300 mil reais. Pra você ver o prejuízo que o Palmeiras está levando e vai fazer mais um jogo aqui contra o Corinthians no dia 18, clássico derby, jogando mais uma vez na Arena Barueri, antes do gramado, antes da reforma do gramado do Allianz Parque. Você falou e citou o Zupac também, o técnico Abel Ferreira entrou com novidade na escalação, a entrada com apenas um atacante de referência. Ele não tinha o Mike, que teve problemas na coxa, problemas musculares, ficou fora do jogo, não veio nem aqui com a delegação, e sem o Mike ele promoveu 2 mudanças na equipe. Entrou o Aníbal Moreno, saiu o Rony e no lugar do Mike entrou o Luan. Ele manteve o esquema com 3 zagueiros, aí 6 jogadores no meio campo. A gente viu de um lado o Piquerez, do outro Marcos Rocha, com 3 volantes, Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael. E aí o Veiga encostando mais um pouquinho no Flaco Lopes. O Palmeiras não fez uma grande partida, né? Pareceu um pouco burocrático, sem aquele jogador de drible que vai para cima, porque só jogou a partida inteira com um atacante. Depois saiu o Flaco Lopes, entrou o Rony. É um bom início de ano do Flaco Lopes, 5 jogos nessa temporada, foi o 3º gol dele. Então 5 jogos, 4 como titular, 3 gols. E o Rony marcando pela 2ª vez na temporada, ele que entrou no segundo tempo e fez as 2 principais jogadas de ataque do Palmeiras. Então é isso, Edu, Palmeiras invicto ainda nesta temporada, com 4 vitórias, 2 empates, se recupera da decisão da Supercopa, a derrota para o São Paulo nos pênaltis, saiu invicto, não perdeu o jogo, mas foi derrotado nos pênaltis, se recupera no Campeonato Paulista e segue aí rumo ao tricampeonato. Daqui a pouco a gente volta daqui da Arena Barueri com o técnico Abel Ferreira e também os personagens dessa vitória palmeirense. Foi a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras contra o Ituano. Edu. Boa, obrigado, Vinícius. A prioridade é sua, a qualquer momento é só chamar. Esse é um dos lances perdidos pelo Flaco Lopes antes de marcar o gol, né? Ele fica cara a cara. Na verdade, a bandeira é levantada lá no alto da tela, estava em posição de impedimento, mas ele estava cara a cara, o torcedor viu como um gol perdido de qualquer maneira. Há críticas também ao desempenho do Flaco na Supercopa. Mas antes da gente falar dos atacantes, vamos dar uma olhada um pouco mais nos lances e nos números da partida. Vamos lá. Olha lá.
Palmeiras teve mais posse de bola, 54%. Atacou muito mais, né? 28 ações na área rival contra 11. Ali significa liberar mais a rapaziada também, Exatamente né? Isso. Assim, eu até acho, e quero ouvir o Abel falar sobre, certamente vai ser perguntado sobre, que ele não fez, assim, porque o técnico pode fazer uma alteração da equipe de acordo com o que ele acha que o jogo vai pedir. Eu não acredito que tenha sido essa a decisão de hoje. O Abel, no meu entendimento, montou esse desenho inédito, podemos chamar assim, do meio-campo para frente na equipe do Palmeiras, para observar, mais do que para preparar para o jogo contra o Ituano. O jogo de hoje pedia um time mais leve, um time mais agressivo. E ele colocou um time com meio-campo um pouco mais encorpado, acho que para observar como é que funcionariam Aníbal Moreno de primeiro volante, o Richard Rios saindo pela direita e o Zé Rafael saindo pela esquerda, dando mais liberdade. Porque tanto o Richard Rios quanto o Zé Rafael, eles são camisas 8 de origem. E quando eles jogam juntos, o Zé segura mais como primeiro volante e o Rios fica um pouco mais próximo a ele. Então, com os três, e o Aníbal de fato era o primeiro volante, em alguns instantes enfiando entre os zagueiros, fazendo linha de 4 com os 3 zagueiros para iniciar a jogada, ele era esse cara mais de proteção. Jogou bem de novo, ele é muito bom jogador, o atleta que veio do Racing. E liberou Zé Rafael e liberou Richard Rios. Eu, de fato, prefiro o Palmeiras no modelo anterior, o próprio Nicoletti falou, foi um time um pouco burocrático para construir. Mas o que deu para observar desse desenho? Com essa liberação do Rios e do Zé Rafael, ele se aproximando dos alas, né? Palmeiras com 3 zagueiros, Rocha na direita, Piquerez na esquerda, com muita liberdade para jogar como ala. E o Rios encostando no Marcos Rocha para tentar alguma triangulação com o Rafael Veiga e o Zé Rafael encostando no Piquerez para tentar associar pelo lado esquerdo. Com mais liberdade para o Veiga, né? Ele voltava muito pouco, ficava com o Flaco Lopes mais à frente. E para potencializar o jogo do Flaco Lopes, era um Palmeiras que buscava muito o jogo pelos lados para terminar em cruzamento. Foi assim, inclusive, que o Zé Rafael, como meia esquerda, pela ponta, fez um belíssimo cruzamento para o gol do José Manuel Lopes, o Flaco Lopes. Que inclusive interessa ao River Plate, né? Tem esse namoro disse, aí. Ó, não viendo. Olvida. Sim. Esqueça. Mas é interessante, a ideia do Zé Rafael, ele vai como se for um ponteiro, como diria o narrador antigo. Um meia Não, mas no momento do gol. Gol, sim. No gol ele vai como se fosse um ponteiro, cruza. Aliás, num lançamento do Aníbal Moreno, que é muito bom jogador. Tem visão de jogo, destrói. E o Zé Rafael, quando jogava no Bahia, daqui a pouco o Elton Serra estará conosco, vai poder dizer se é verdade ou não, o Zé era um meia ofensivo, né? Um terceiro homem de meio campo, mais aberto pela esquerda. Então hoje o Zé Rafael conseguiu jogar mais do jeito que ele jogava antes de vir para o Palmeiras. Esse cara é um jogador tão completo que no Palmeiras ele se destacou como um 8 mesmo, foi muito bem. Na última temporada foi campeão brasileiro como um primeiro volante, também muito bem. E hoje jogou na sua de origem, também muito bem. É um cara que nem sempre é falado, mas é impressionante a inteligência tática do Zé Rafael. E de fato o Moreno fez mais uma boa partida. É um cara que vai brigar para ser titular do Palmeiras à Vera, né? Com esses nomes todos que formam esse bom meio campo. Bom, na nossa tarja a equipe perguntava se surtiu efeito. Pelo que eu entendi, o que você quer dizer não é para surtir efeito ainda. A ideia é experimentar para ver se mais adiante vai usar essa estratégia. 3 volantes. Vale a observação. Acho que não é um time pronto, nem acho que seja a melhor utilização do elenco do Palmeiras, talvez o Abel concorde, mas para uma primeira utilização, valeu a observação. E talvez existam jogos ao longo da temporada que peçam esse time menos veloz no ataque, mais encorpado no meio, liberando mais os alas, dando mais liberdade para o Veiga, e é bom que o Abel teste repertório, teste opções. Ele ganhou algumas peças para o elenco durante a última janela. O Caio Paulista, que hoje entrou como ala no lugar do Piquerez, o Bruno Rodrigues, que machucou, o Aníbal Moreno para compor o meio campo, peças que vão, o Rômulo, que vai chegar do Novo Horizontino, que permitem ao Abel tentar mudar um pouco a maneira da equipe jogar, dependendo do adversário, dependendo da demanda do jogo. Então, como observação, valeu. Mas eu prefiro o modo que o Palmeiras joga tradicionalmente. O Palmeiras se acertou com o Lázaro, né? E jogador do Flamengo, que é um bom reforço para o ataque. Até para suprir ali a vaga do Bruno Rodrigues, que está machucado. O Lázaro e tem o Endrick, né? Que volta na semana que vem. No domingo acaba o pré-olímpico. Então, tem que ver o que o Abel pensa no futuro. Se usar 2, um atacante.
O fato é que hoje o Rony entrou pedindo passagem, né? Porque ele entra com tudo, com uma vontade. Ele dá um chute muito forte, passa raspando a trave, como eu disse agora há pouco, e marca um belo gol. Hoje o Rony foi melhor que o Flaco, né? Eu gostei do jogo do Flaco Lopes, mas o Rony entrou muito bem também. E eu, sinceramente, acho, Edu, que ele vai usar 2, que ele não vai usar 1, não. Que o time que ele imagina é com 2 atacantes. Talvez com 3, se ele usar a linha de 4 atrás, né, no 4-3-3, mas com linha de 3 defensores. Hoje foram os 3 zagueiros de verdade, né? Gomes, Murilo e Luan. 2 homens à frente. E o Rony está em busca de reencontrar sua melhor forma, né? Ele já havia marcado no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, também em uma assistência longa, um passe longo lá de trás do Marcos Rocha. E hoje, de novo, o Rocha deu esse passe compridão de quarterback. Daqui a pouco tem super. Então não é um começo de ano de nível de desempenho acima da média. O teto do Palmeiras que a gente conhece. É um time que está tentando encontrar novas maneiras de jogar, tentando entrar num ritmo mais forte. A hora que começar Libertadores e as fases finais do Paulistão, esse time deve estar num patamar um pouco melhor. Então, nada para o torcedor do Palmeiras estranhar esse começo de temporada. Aliás, são 11 jogos de invencibilidade. Se não está jogando um grande futebol, desde o Campeonato Brasileiro já são 11 jogos sem derrota. É a marca do Palmeiras. Esse time pode não estar brilhante, pode não ser espetáculo toda a rodada, mas é o time mais difícil de a gente ver perder jogo no futebol brasileiro. É muito raro o Palmeiras perder, porque é um time muito competitivo. Quando se trata de Campeonato Paulista, onde a equipe enfrenta adversários muito mais fracos, essa probabilidade fica ainda menor. E hoje, de novo, fez um jogo correto, com alguns desempenhos individuais mais destacados, não foi nenhum tipo de show, mas também correu pouco risco e venceu com a segurança de sempre. A grande novidade é mesmo o Aníbal Moreno. O Abel gosta muito do jogador, parece que já tem ali um xodó no argentino. Ele tem uma característica interessante, que é a intensidade que ele coloca no jogo. Então a gente olha para o campo e se a gente piscar, a gente vê o Aníbal Moreno em uns 3 lugares do gramado diferente. Então ele está ali perto dos zagueiros para iniciar a jogada, ele está na faixa central de campo para tentar roubar a bola dos adversários e me chama a atenção a fome que ele tem para desarmar os adversários. E hoje menos, né? Porque hoje eram outros 2 meio-campistas, mas quando joga ele mais um volante só, ele também chega bastante à frente para tentar roubar essa bola mais adiantado, dar essa dinâmica de jogo. Então, ele ainda está tentando se encontrar da melhor maneira no meio-campo do Palmeiras. Mas a intensidade que ele coloca é interessante e faz todo sentido com o tipo de jogo que o Abel quer que o Palmeiras desempenhe. Então, esses primeiros jogos, esse primeiro recorte do Aníbal Moreno, mostra o argentino como uma contratação interessante e de encaixe bem curioso, bem aproveitável no meio-campo do Palmeiras. Pois é, então o Abel vai testando, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo sobre essa opção de ter 3 volantes, né? E o Aníbal Moreno, então, servindo como um cara ali que pode liberar o Rios de um lado, liberar o Zé Rafael do outro. Números e rankings do jogador na vitória sobre o Ituano. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Não foi lá aquele jogaço do Palmeiras, mas como sempre, né? Não sofreu gols e venceu. Se o Palmeiras continuar o ano desse jeito aí, uma certeza o torcedor tem: vai levantar taça ou taças, né? Taça ou taças o Verdão vai levantar se continuar nessa pegada desse jeito aí, vencendo jogos em cima de jogos e o mais importante, né? Vencendo sem sofrer muitos gols, né? O Palmeiras não sofreu gol contra o São Paulo, não sofreu gol contra o Bragantino, sofreu um gol contra o Santos e hoje não sofreu gols, né? Vai continuar sendo aquele time consistente defensivamente, enjoado, que deixa o adversário desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como quebrar as linhas de defesa do Palmeiras. É absurdo, né? Como a gente vê, o time adversário nem criar conseguiu, cara. Nem criar. Os caras conseguiram dar 5 chutão, 2 foi no alto, né? De 5 chutes, 2 foi no gol, mas nada assim que pudesse assustar. Ah, foi um jogo chato, um jogo, né? Foi um jogo meio morno, meio sem sal, sem açúcar, sei lá. Foi. Mas é o Palmeiras consistente.
é um Palmeiras que sabe jogar as competições aqui do continente, né? Já ia falar, sabe jogar esse tipo de jogo, mas é um jogo ali considerável, um tanto fraco, tanto é que nem foi, né? Muita gente assistiu o jogo, porque não tem muito valor essas partidas de agora. Eu sou a favor dos times grandes entrar no mata-mata. Ele já entrar igual na Copa do Brasil, já entra numa fase mata. Só que como, né? Tudo é business, né? Eles precisam fazer os jogos também antes para gerar engajamento, gerar business, gerar money para os clubes, para as transmissoras e giram muita grana em torno disso daí, né? Desde o vendedor de pipoca nos estádios. Então, realmente, quando a gente olha para tudo que está por trás disso daí, tem que engolir aí, porque tem muita gente que precisa desses jogos aí do Paulistão com os times grandes, né? Até porque se não tivesse os grandes, ninguém iria assistir Ituano e Bragantino. Quem que ia assistir? Quem que iria transmitir um jogo desse, né? Difícil, muito difícil alguém transmitir, porque a audiência seria minúscula, não compensaria os equipamentos. Vamos esperar aí. O Palmeiras não tem calendário ainda fora o Paulistão, né? Não, ainda não tem. 24/2, último. Ave Maria. Depois do dia 24, o Palmeiras só joga no dia 3/3. O último jogo do mês é dia 24/2. Não sei se é o último jogo do mês, né? Eu acredito que tem um jogo de Copa do Brasil nesse intervalo aí. Como os times agora não entram mais nas oitavas, né? Eles entram numa outra fase aí. Eu acho que vai ter ou não também, né? Se não tem, não faz sentido, né? Não faz sentido ficar quase 10 dias aí sem ter jogos. Não faz sentido algum para quando começar o futebol de verdade mesmo, aí não ter descanso. O certo era não ter descanso agora, que é uns jogos mais fracos, quer dizer, era ter descanso agora, não ter agora para ter quando tiver valendo mesmo, né, galera?